Salve, salve, cervejeiros. Conforme prometido, estou aqui fazendo a minha cervejinha. Hoje a gente vai fazer uma Ale Blonde. Aqui está a panela de 10 litros, já com 10 litros fervendo. Aqui a gente tem o termômetro marcando 72 graus. Ao lado eu tenho um timer para na hora da fervura em lupulagem a gente marcar o tempo certinho. Aqui, conforme prometido, a gente tem o extrato do malte, a levedura. Essa levedura aqui é do tipo Windsor. Os lúpulos. Tenho aqui lúpulo da primeira adição aos 15 minutos, 45, né, faltando meia hora, e o outro 15 minutos para terminar. Eu já fervi a outra panela com água, que a gente vai adicionar no final, na hora que for pro balde fermentador. Coloquei aqui na minha pia para poder resfriar. Igual eu falei com vocês, a gente tem que ter essa água já resfriada a 25 a 30 graus, para na hora que a gente for colocar no balde fermentador ela não elevar a temperatura. Aqui eu já tenho o balde, já fiz a sanitização do balde. Aqui a gente tem mais alguns itens. A pá cervejeira, que a gente vai utilizar para poder mexer o nosso mosto. Uma escumadeira para a gente poder tirar as espumas que sobem na fervura antes de iniciar a lupulagem. Temos ali a mangueirinha, uma colher para poder ajudar a tirar o extrato, e o densímetro para a gente poder medir a densidade inicial da nossa cerveja. Conforme falei, já sanitizei aqui tudo. Eu vou deixar aqui fechado porque aqui não pode ter muito contato. Sanitizei a torneirinha. E é isso. Vamos esperar aqui chegar aos 90 graus. Já estamos ali com 75,3, está subindo. Quando chegar nos 90 graus a gente vai 90, 92 mais ou menos, a fervura inicia e a gente vai iniciar a transferência do extrato para a panela. Então vamos aguardar. E é isso aí. Então, pessoal, estamos ali a 89,9 graus. Eu já vi aqui que iniciou a fervura, então não necessariamente a gente precisa esperar mais. Tá ali fervendo. Vamos iniciar a transferência do nosso extrato. Vamos pegar aqui o nosso extrato. Vamos fazendo aqui a transferência. Nisso vocês podem notar que a temperatura já começa a baixar. E aí a gente vai ter que, assim que terminar a transferência toda, esperar levantar a fervura de novo para poder começar a contar o tempo da nossa lupulagem. Tá terminando aqui de passar. Deixa eu acender a luz aqui para poder ajudar a gente a ver. Então o extrato passou. Nesse momento eu vou usar a nossa pá cervejeira para poder dar uma homogeneizada aqui no líquido. E vou usar um pouco dessa água quente aqui também para poder tirar o resto ali
do extrato que sobrou no pote, pra gente aproveitar melhor aquele restante ali. Com uma concha eu vou pegar aqui um pouco do nosso líquido, vou colocar aqui dentro para poder ajudar a dissolver esse resto que sobrou aqui. Vamos dar uma chacoalhada aqui. Já tá bom. Pronto. Sobrou quase nada. Agora a gente dá mais uma mexidinha aqui. E aí vamos esperar a temperatura subir novamente, a fervura levantar mais um pouco, para a gente poder adicionar o lúpulo. Conforme eu falei, vai subir um pouco aqui de espuma, não é essa espuma que está aparecendo, vai ser uma espuma mais densa. E aí essa espuma a gente vai tirar com a nossa escumadeira. Vou deixar a pá aqui do lado. E vamos esperar. A temperatura já está subindo novamente. Já está lá subindo. Deve demorar um pouquinho mais agora, porque tem o líquido da cerveja. E vamos aguardar também a formação da espuma que a gente precisa tirar. Depois que levantar a fervura e a gente tirar essa espuma, a gente começa a contar o tempo. 60 minutos. Quando restar 45, a gente vai fazer a adição do primeiro lúpulo, faltando 30 minutos do segundo e faltando 15 minutos do terceiro. Então vamos aguardar. E é isso aí. Então, pessoal, conseguimos voltar aqui com a temperatura próxima do que levantou a fervura. Aqui tá começando a ferver. E essa espuma aqui que levantou, que eu falei que a gente precisa dar uma retirada nela. Com a ajuda da escumadeira, a gente vai tirando, coletando ela aqui. E vai tirando. Eu acabei voltando aqui, regulando o nosso timer. Enquanto isso, vocês podem ver que aquela espuma mais densa, ela vai se formando de novo. Até a gente começar a adicionar o primeiro lúpulo, não tem problema a gente ir retirando. Depois que a gente fizer a primeira adição de lúpulo, aí já não pode tirar, porque senão a gente vai estar removendo também, né, as partículas de lúpulo que sobram junto com a espuma. Bom, pessoal, estamos chegando ali, ó, os 46 minutos para terminar a nossa fervura. Vou aqui agora retirar a última espuma para poder então, né, adicionar o nosso lúpulo. E aí, a partir daí eu já não tiro mais essa espuma que se forma.
tirando o restinho. Pronto. Estamos chegando ali nos 45. E agora vamos adicionar então o nosso lúpulo. Primeira adição. Normalmente sobe aí uma espuminha do nosso lúpulo. Infelizmente daí não dá para vocês perceberem o cheiro, mas sobe um cheiro extremamente agradável também do lúpulo. E aí agora é isso, a gente vai ficar com essa panela fervendo. Eu gosto de dar uma mexida apenas para dar uma homogeneizada aqui nesse lúpulo que foi adicionado. Dou uma mexida rápida. E aí agora vamos aguardar também 44 minutos. Quando faltar 30 minutos, a gente vai fazer a segunda adição do lúpulo. Então, pessoal, estamos chegando aqui quase a 30 minutos, faltando para finalizar a nossa fervura. E agora a gente vai adicionar o nosso lúpulo, segunda adição. Aqui, como vocês podem ver, tem aquela espuma que eu falei, mas aí agora a gente já não retira mais essa espuma. Novamente sobe aí uma fervura a mais aí do lúpulo, uma fumaça com aroma bem característico. De novo eu vou dar uma mexida para poder aproveitar esse lúpulo que sobe e agarra um pouco na espuma. Aí pronto, fizemos essa mexida aqui. Agora vamos aguardar de novo chegar aos 15 minutos restantes para que a gente possa adicionar o último lúpulo. E aí então partir para o final da nossa fervura. Então, pessoal, estamos chegando próximo aqui dos 15 minutos restantes para o final da nossa fervura. Aqui nossa panela fervendo. Note que o volume dela já diminuiu bastante. Olha lá a marca aqui do primeira vez que a gente colocou o lúpulo. Aqui são os pinos que eu falei dos 10 litros. Então a gente aqui já deve estar com aproximadamente uns 8 litros e meio de líquido, alguma coisa por aí. Estamos chegando aqui então aos 15 minutos. Vamos adicionar então a última parte do lúpulo, terceira adição. Bom, foi colocado, novamente vai subindo aí, né, essa espuma mais verde, cheiro espetacular. Vou fazer mais uma mexida aqui para poder homogeneizar esse lúpulo que vai subindo. Não sei se vocês perceberam, mas o líquido agora já parece que está bem mais claro do que o início. No início ele parecia um marrom mais escuro. Agora já está num líquido mais claro.
característico, né, da nossa Ale Blonde. Bom, então é isso. Terminamos de mexer aqui. Agora a gente vai esperar passar os 15 minutos restantes. Assim que terminar esse resto aqui de tempo, a gente vai desligar a nossa panela. Vamos fazer o Whirlpool, que é justamente aquele redemoinho, para poder auxiliar no, né, a sedimentar esses pedacinhos de lúpulo aí que fica, né, no líquido. E aí depois nós vamos levar essa panela para o resfriamento. Então estamos aqui com 13 minutos. Vamos aguardar e aí depois fazer o Whirlpool. Então pessoal, tá terminando aqui a nossa fervura, falta alguns segundos. Vocês podem ver que já baixou mais um tanto da nossa água. Assim que apitar ali, eu vou desligar o fogão. Aqui a gente tem a panela que tem já água da temperatura ambiente para a gente repor a água perdida. Já estou enchendo aqui um pouco a minha pia com água para a gente poder fazer o resfriamento. Pronto. Deu aqui o nosso tempo. Vamos desligar o nosso fogão. E aí agora a gente vai fazer com a pá cervejeira. A gente vai fazer o Whirlpool, que é o redemoinho, de forma a garantir que os sedimentos então a gente faz aqui um redemoinho. Pronto. Agora é deixar isso daí descansar uns 5 minutos. E vai deixando descansar aqui uns 5 minutinhos. Vou ligar aqui porque aí a gente deixa esses 5 minutos marcados. A temperatura já vai abaixando um pouquinho. E aí assim que passar esses 5 minutos a gente inicia a etapa de resfriamento. Então pessoal, não deu para filmar porque eu precisava segurar o celular e eu tava com as duas mãos na panela. Mas começamos aqui, ó, coloquei na pia, você nota que a temperatura já vai abaixando com a água. E agora é isso, a gente vai deixar aqui um tempo. Assim que essa temperatura abaixar lá para os 60 graus, a gente retira essa panela, troca essa água, coloca ela de novo e assim vamos até chegar entre os 25 e 30 graus. Eu normalmente quando chegar lá para os 29 eu já tiro, porque como hoje está um dia bem quente, ia ser difícil a gente abaixar mais. Bom, enquanto essa panela vai resfriando, eu vou aproveitar aqui e vou mostrar para vocês o isopor que eu fiz para poder ajudar na fermentação. Então eu tenho aqui, né, a parte do termômetro. Eu preguei aqui esse termômetro e coloquei aqui do lado de fora o mostrador dele. Então aqui dentro eu coloco o balde fermentador e ainda sobra mais ou menos esse espaço todo aqui, ó, algo mais ou menos isso daqui, para que eu consiga colocar aqui algumas garrafas PET, né? Eu tenho visto que a garrafa de 2,5 litros é muito grande, apesar dela manter bem a temperatura. Nesse início, talvez ela não é ideal, porque oscila muito a temperatura, então eu coloco mais garrafas menores para poder ter um aproveitamento melhor de espaço, algumas bolsas de gelo e tudo, porque a gente precisa manter aí inicialmente, de acordo com a nossa levedura, eu preciso manter entre, né, os 18 e 24 graus. Eu gosto de manter ali nos
21, 22 nesse início e depois nos 20, né, nos próximos dias. Então é isso, vamos aguardar ali o resfriamento da nossa panela. Já tá aqui, ó, no 71. Daqui a pouco a gente vai trocar essa água, porque ela fica bem quente nesse início. E depois a gente vai trocando aos poucos. Cada vez que eu troco, eu noto que ela desce mais ou menos em torno de 15 graus, alguma coisa do tipo. Então basta umas 3 trocas. Depois que chegar aí nos 60, mais ou menos umas 3, a gente já vai conseguir chegar nos 30. Bom, pessoal, enquanto tá resfriando ali, eu já aproveito e já coloco, né, algumas garrafas aqui no isopor, igual eu mostrei para vocês, a forma com que eu coloco. Isso daí é para poder já ir deixando ele numa temperatura bem baixa, para quando entrar com balde, a gente, né, já ter uma temperatura agradável. Note que aqui já está diminuindo, mesmo com a tampa aberta, olha, 20, 19, ele deve chegar até os 12, alguma coisa assim. Tá bem gelado aqui, não dá para perceber, mas está até subindo uma fumacinha branca, né, desse isopor. Eu vou fechar ele e vou deixar ele aqui para na hora que colocar o balde já tá numa temperatura bem baixa aqui, e aí a gente ter menos né, que ficar mexendo para poder estabilizar essa temperatura. Bom, pessoal, conseguimos chegar aqui na temperatura 28,4. Já é uma boa temperatura para a gente poder fazer a transposição desse líquido para o balde fermentador. Coloquei aqui o balde fermentador numa altura relativamente, né, mais baixa do que a panela, que a gente vai colocar ali em cima do fogão. Isso vai fazer com que o líquido, assim que cair no fundo do balde, já comece o nosso processo de aeração, que vai ser importante para poder oxigenar esse mosto e então iniciar, né, para a colocação da levedura, ela ter um oxigênio para poder consumir além dos açúcares, né, do mosto. Bom, pessoal, vou abrir aqui agora. E aí estamos passando então a cerveja para o nosso balde. Como vocês podem perceber, já vai começar a levantar uma espuma, e essa espuma é importante para a nossa aeração do mosto. Lembrando que a nossa torneira está instalada um pouco acima do nível do final da panela. Isso é importante para que o fundo, né, daqueles sedimentos que foram para o fundo da panela, eles não vão para a nossa cerveja. Então estamos aqui fazendo a transposição. Depois que a gente terminar essa transposição da cerveja, a gente vai aerar mais um pouco. Vamos medir a densidade, fechar muito bem esse balde, colocar o nosso airlock e aí colocar no nosso isopor. O nosso isopor a gente conseguiu chegar na temperatura 6,5, é uma boa temperatura para que na hora que coloque aqui, ele deve subir um pouco, né, para os 20, 22 graus. E aí a gente vai tentar estabilizar essa temperatura. Então vamos terminar aqui de passar, lembrando que na hora que terminar a gente vai complementar a água que faltar até chegar 2 dedos nesse balde. 2 dedos vai dar mais ou menos nessa marca aqui. Vamos ver aqui na panela, abrir aqui, já está quase terminando, esperar mais um pouco. Aqui dá para perceber que a aeração está bem bacana, subindo bastante espuma. Isso daí é, né, o nosso oxigênio para as leveduras.
perdendo a força aqui. Vamos vir aqui. Agora com muito cuidado a gente vai tentar virar um pouquinho aqui essa panela para poder aproveitar esse resto. Dá para perceber já, né, ali em verde, né, o trube que a gente não vai passar. Tem que tomar cuidado com isso. Aqui ainda dá para passar mais um pouco. Chegando no final. Quase. Bom, agora já deu, né? Esse restante que sobra aqui, isso a gente vai deixar, vai descartar. Bom, agora vamos complementar aqui o balde. Dá para notar o tanto de diferença que falta. Vou pegar aqui aquela panela que a gente reservou com a água e vamos complementar. Beleza, conseguimos chegar onde a gente queria. E agora a gente vai dar uma aerada nisso daqui para poder colocar a nossa levedura. É importante chacoalhar bastante para poder pegar bastante oxigênio. Bom, acho que já conseguimos aerar bastante esse moço aqui. Esse oxigênio é muito importante nessa fase. Beleza. Bom, agora vamos colocar a nossa levedura. Eu vou precisar abrir o pacote, só um instante. Bom, eu esqueci de mostrar o densímetro, mas deu... Nosso densímetro estava marcando 140, ó, 1140. De acordo com o BJCP, fala que uma Ale Blonde ela vai de 150 a 1138. Agora já está com a levedura, ela já começa a baixar. A gente vai esperar mais um pouquinho só para poder garantir que ela está abaixando. E aí a gente vai fechar o balde. Lembrando que a gente tem que preocupar muito em fechar bem. Vamos colocar na tampa a mangueirinha e o nosso potinho com água, que vai fazer o papel do nosso airlock. Então, vou colocar a tampa e o airlock e vou mostrar como é que ficou o balde antes de colocá-lo no isopor. Bom, então tá aí a nossa mangueirinha já instalada com a tampa. Aqui o potinho já com água. E agora a gente vai colocar esse balde dentro do nosso isopor. E por lá ele vai ficar durante 7 dias fermentando. Então, de acordo com a caixa, a gente consegue lá certinho colocar bastante gelo, o balde, e agora a gente vai fechar ele. E aí agora é estabilizar essa temperatura, não deixar ela ultrapassar os 24 graus. E aí diariamente, né, pela experiência que eu tive com outros
cervejas, a gente precisa, né, pela manhã trocar esse gelo e pela noite. Então de 12 em 12 horas a gente vai trocar as garrafinhas para poder garantir a temperatura adequada dessa fermentação. Bom, pessoal, então nossa cerveja já está ali a 17,9. Deve subir mais um pouquinho. Já etiquetei ali com as datas. E agora é isso. Espero que vocês tenham curtido aí o nosso vídeo. Que para quem está começando e tem restrição de espaço igual eu, consiga, né, achar um caminho para começar a fazer sua própria cerveja. Aproveitando aqui, eu vou mostrar para vocês outras que eu já fiz. Então aqui do lado a gente tem uma Pale Ale. Eu já, né, ela já passou a data até de maturação, já engarrafei. Então dia 6 agora de abril ela tá pronta. Aqui na geladeira a gente tem uma outra cerveja, uma Pilsen, com as suas datas. Essa vai ficar pronta dia 24, ela está na fase de fermentação. São 14 dias numa temperatura de 11 graus, por isso que ela está aqui na gaveta da geladeira. Temos aqui uma, na minha cervejeira, a Ale Gold. Ela entrou hoje na fase, terminou a fermentação, entrou na fase de maturação. Vai ficar pronta no dia 15. Ali, ó, a mangueirinha com airlock. Eu tenho aqui um termômetro, onde eu vou medindo a temperatura que está a cervejeira. Eu abri a porta, então subiu, daqui a pouco vai diminuir, mas ela deve chegar, eu programei para minha cervejeira ficar ali nos 8 graus, né, 10 graus a menos da fermentação. Ainda tem uma cerveja stout que eu ainda devo fazer, talvez na quinta-feira, para poder começar a ver, né, como é que são esses estilos de cervejas feitos com extrato. Se vale a pena, se ficam cervejas, né, pelo menos agradáveis. E aí depois dessa fase, né, acredito que eu tenha dominado esse início de fervura, resfriamento, fermentação, maturação. E aí eu vou começar agora a partir para a parte de fazer a cerveja com, né, com grãos. A minha meta era essa, conseguir fazer vários estilos com extrato, entendendo essas fases para frente, dominando elas, né, para minha restrição aqui de espaço. Agora que eu sei que eu consigo, né, ir fazendo uma na geladeira, outra na cervejeira, resfriando aqui na pia, eu acho que agora a gente consegue passar de etapa. Então é isso, pessoal. Aquele abraço e até a próxima.